Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Iago novamente e hoje eu vim falar com vocês sobre projeção das metas. Por que é importante ter metas? Por que é importante a gente trabalhar as metas dentro da empresa? Principalmente metas de resultado. Porque as metas elas vão dar um norte para a gestão da empresa. Primeiro, quais são as informações que a gente precisa para conseguir sentar e fazer uma projeção para trabalhar quais são as metas de resultado para o ano? Você precisa de informações históricas. Então você precisa saber quais são os seus resultados: faturamento, custo, quanto que você gasta com impostos, taxas, comissão, qual que é o teu custo fixo, né? Aluguel, água, luz, telefone, salários, encargos. Você precisa ter isso muito bem claro. A projeção, quando a gente trabalha na consultoria, ela é sempre o último passo. Por quê? Primeiro a gente precisa ter uma informação sólida, confiável, conseguir trabalhar essa informação todos os meses e conseguir acompanhar esse resultado. Aí sim eu consigo olhar para frente e projetar esses números e trabalhar essas metas. Por quê? As metas elas geram um impacto dentro da empresa. Então você pode, partindo desse número, passar um comissionamento diferenciado para a equipe, uma remuneração variável, você pode contratar mais pessoas, você pode acabar comprando mais, você pode trabalhar, talvez, ter que investir mais em marketing. Então, as metas, elas têm consequências reais dentro da empresa. Por isso que a gente só faz quando a gente tem a informação bem confiável, que a gente está bem seguro para trabalhar isso. Então, eu preciso de informações históricas, das mais diversas informações possíveis, tá? E quem faz essa projeção precisa entender do negócio, isso é muito importante. Não pode ser o financeiro que simplesmente vai lá, pega a média e arrasta para frente e coloca os números no final. Você precisa entender sazonalidade, qual que é o momento, o que aconteceu naqueles meses que você está olhando para trás, o que pode vir a acontecer para frente, quais são as mudanças maiores que a empresa está passando agora, quais são as mudanças estruturais que a empresa está tendo, vai ser contratado mais gente, eu estou com vendedores mais novos, eu estou com vendedores mais experientes, eu estou com uma carteira de cliente diferente, o que está acontecendo? Então a pessoa precisa entender muito bem do negócio. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a minha planilha na tela. É bastante informação, então a gente vai por partes. Então aqui primeiro, quais são as informações históricas que aqui eu peguei para trazer para vocês. Então eu trouxe o faturamento dos meses de 2019, o faturamento de 2020 da empresa, esses números não são reais, é claro. E aqui eu preciso entender quais são as sazonalidades dessa empresa, quais os meses que ela vende mais. Por que ela vende mais? O que acontece? Então, por exemplo, esse negócio que eu estou avaliando, ele é um comércio de roupa que vende mais nos meses quentes. Então, no verão, novembro, dezembro, janeiro são os meses que vende bem. Fevereiro, às vezes, depende, não é uma regra. Março, abril e maio eu já sei que são meses que tem uma queda, que são meses mais fracos. Maio ainda tem Dia das Mães, então dá para trabalhar presente e a empresa consegue aproveitar um pouco disso. Mês de junho, Dia dos Namorados, como eu falei, pode ser dar de presente, então pode ser trabalhado também. Julho e agosto são meses de produtos de inverno, que são os meses mais frios aqui. Setembro e outubro também, mas são meses um pouco mais comuns, não tem muita data comemorativa, não tem nada muito específico que dá para trabalhar aqui. E aí novembro e dezembro são os meses de alta. Então é importante saber dessas coisas, é importante entender o negócio. No geral, a gente vê que a empresa aumentou um pouco o faturamento em 2020, então a gente estava com janeiro, estava com uma queda de 4% em relação a janeiro, mas depois começou a aumentar, fevereiro passou a aumentar, cresceu 14%, março, abril e maio a gente tem uma distorção bem grande. Eu decidi deixar aqui para mostrar para vocês, isso aqui ocorreu por causa dos períodos da pandemia, porque pode ser que você encontre meses assim quando você for fazer a sua projeção. Esses meses são meses atípicos, então você precisa entender o que aconteceu especificamente aqui. Saiu, aqui no caso foi da pandemia, mas teve algum concorrente, trocou um vendedor importante, a empresa passou por uma reforma, ficou fechada, o que aconteceu? Que isso pode distorcer e a gente tem que levar isso em consideração quando for projetar 2021. E aí aqui a gente consegue observar que o número mais importante é que, pegando os números mais recentes, a empresa estava crescendo em torno de 25% em relação a 2019. Então, tinha vendido 130 em dezembro, vendeu 160
e em 2020 cresceu 24, 25%. Esse é o número que eu vou utilizar para projetar para frente. Então eu faço o quê? Aqui então eu tenho uma linha onde eu vou colocar as vendas de 2021. Eu vou pegar janeiro e vou colocar um crescimento de 25%, que é o que a empresa estava tendo antes, né, que está tendo aqui mais recentemente no final de 2020. E aí aqui eu arrasto até o final do ano, eu já tenho uma base para começar. Então, se eu fizesse por que eu peguei 2019 e não peguei 2020? Eu poderia pegar 2020 e colocar um crescimento de 25%. Porém, primeiro que em janeiro teve uma queda. E também porque tem muita influência da pandemia aqui. Então não é uma base muito confiável para utilizar. Mas eu poderia utilizar 2020 e ir ajustando com relação a 2019. Mas vamos colocar aqui. Então 100 mil. Vou passar um número quebrado para a equipe. Então eu vou ajustando, colocando um número mais fácil de passar. Aqui eu posso colocar 90 mil, 60. Aqui é um ponto, uma incógnita, né? Porque em 2019 vendeu 47, em 2020 vendeu 67. Teve um crescimento, mas esse crescimento também é influenciado pela questão da pandemia, então não posso levar em consideração. Aqui eu vou pôr 120, vamos pôr 130. Aqui é vou colocar 180. E aí aqui me traz um outro questionamento. Então, não adianta só colocar o número, eu preciso avaliar. Primeiro, se ele é possível. Então, aqui é possível sim, a empresa já consegue vender perto disso em alguns meses, então isso é possível. A equipe de vendas não aumentou, então isso eu preciso pensar também, se aumentou ou diminuiu a equipe. Então, a empresa já conseguiu vender 160 mil com a equipe que ela tem. Então, é possível fazer essa venda desse jeito. E aí aqui, por exemplo, eu tenho um outro indicador operacional para me dizer sobre a capacidade, que é o ticket médio. A empresa tem um ticket médio de R$500, eu coloquei aqui de exemplo. Então aqui eu consigo entender, se eu pegar o faturamento de 100 mil e dividir por R$500, ela vai ter que atender 200 vendas. Eu consigo atender 200 vendas? Então esse é um número operacional que eu preciso ter para ver se a meta é possível. Não adianta colocar uma meta impossível que ela não vai ser atingida. Então você só vai frustrar a equipe, você vai gerar outros problemas que não é legal. E aí aqui os meses de novembro e dezembro é que são mais incógnitos, né? Porque o aumento é bem grande. Então aqui provavelmente eu vou ter que ter um aumento no custo fixo, uma contratação de um auxiliar ou algo que possa ajudar a equipe de vendas a trabalhar, um extra. Então tem que pensar isso também. Bom, aqui eu coloquei algumas métricas só para avaliar, né? Então 100 mil representa um crescimento de 29% em relação a 2020 e 23% em relação a 2019. E vou avaliando aqui, então um crescimento de 11%, mas eu estou crescendo 27% em relação a 2019. Aqui está distorcido por causa da pandemia, mas eu estou colocando uma meta de crescimento em relação a 2019. E aqui eu vou avaliando para ter certeza de que é possível a realização da meta. Mesmo que tenha um crescimento legal quanto esse de 25% de crescimento de um ano para o outro, é um número bem interessante. Aqui eu sei que, obviamente, vendi 100 mil, eu vou ter um custo do fornecedor, esse custo em média é 40%, lembrando que eu pego essa informação da base histórica, então tenho essa informação. E aí eu consigo projetar. Então, 100 mil, 40%, 40 mil, 85 vezes 40%, 34 e assim por diante. E aí aqui, se eu pego 100 mil menos o 40, eu já tenho a minha margem bruta de 60 mil. Então, se você quiser trabalhar a meta de margem, você pode trabalhar com esse número aqui e passar ele para a equipe. Eu coloco margem bruta porque normalmente é o número que a equipe tem acesso no sistema, se você controla certinho o custo do produto, se você tem essa informação correta. Mas não podemos esquecer que quando a gente vende não é só o fornecedor que a gente tem para pagar, nós temos que pagar impostos, comissões, taxas de cartão, frete, entre outros custos, e aí você precisa levar em consideração essa porcentagem, quanto que isso representa no faturamento, porque isso vai aumentar ou diminuir conforme as vendas, não é um valor fixo. E aí aqui eu coloquei 15%. Se você vai trabalhar um comissionamento diferenciado pelo atingimento das metas, você vai colocar esse valor já embutido aqui. Então, se antes dava 12% e você quer aumentar e pagar uma comissão de 3% se atingir a meta, você vai colocar 15%, porque a gente vai projetar como se a meta fosse realizada.
não com a possibilidade de não realizar, né? E aí não acaba por aqui. Então, além de sobrar essa margem, eu tenho o custo fixo para pagar. O custo fixo pega do histórico também, vai ser aluguel, água, luz, telefone, contador, sistema, energia, todos esses custos que são fixos que a empresa precisa para se manter aberta. E folha de pagamento, então salário, encargos, provisionamento para 13º e férias, tudo que você paga para a equipe, tudo que tem que entrar no custo fixo. A comissão é no variável e os salários fixos vai no custo fixo. Eu fiz uma pequena mudança aqui no final, partindo de agosto em diante, para a contratação de mais uma pessoa, que eu coloquei, vamos supor, um custo de R$3.000, para dar suporte, né, manter a qualidade no atendimento, porque a média de vendas sobe muito. Então, janeiro é um mês de venda bom, normal tem um aumento, mas aí, aqui a partir de julho, por exemplo, as metas ficam bem altas. Então, todos os meses tem em torno de 200, 170 vendas, e aqui no final do ano 260, 360, fica um pouco corrido dentro da empresa, então eu sei que é importante contratar mais uma pessoa. Eu sei disso porque a empresa chegou a vender esses valores em novembro e dezembro e me passou que era realmente muito complicado, muito corrido. Então, já coloco aqui um crescimento no custo fixo, a contratação de mais uma pessoa. E aí, por fim, eu consigo, então, faturamento menos o CMV menos os outros custos variáveis, me dá a margem menos o custo fixo vai me dar o lucro operacional. Esse é o lucro que sobra para a empresa investir, para pagar empréstimos, para fazer uma reforma, para fazer outras coisas que ela queira fazer além da operação. Aqui está dando 18% do faturamento, então eu pego 216, que é a soma, divido pelo faturamento de 1.180.000, está dando 18%. Se esse valor é muito ou pouco, aí você precisa avaliar. Se ele for pouco, é importante daí rever aqui em cima de novo, vai rever a quantidade de vendas, e aí pode ser que mude a necessidade de pessoal aqui embaixo, tem que aumentar o custo fixo, e se você precisar pagar uma comissão maior, uma remuneração variável maior, vai ter que aumentar aqui nos custos variáveis, aqui nos 15%. Então, até esse ponto, eu já tenho, olha, com a meta de venda, eu já tenho o faturamento que eu quero atingir, a margem que eu quero atingir, a comissão que eu potencialmente vou pagar, então posso até demonstrar isso para a equipe, quanto que vai sobrar para eles caso eles atinjam as metas. Eu já tenho uma meta de custo fixo, eu vou ter que manter esse custo fixo aqui para atingir esse resultado, e eu já tenho previsto que lá para o final do ano eu vou ter que contratar uma pessoa para melhorar a equipe. Então são várias metas já gerando um plano de ação para a empresa para os próximos meses, quando ela tem uma projeção bem feita, já bem pensada. Acaba por aqui? Não. O que mais nós precisamos fazer para conseguir atingir esse faturamento? Para atingir esse faturamento, eu preciso ter produto. E eu vejo, é muito comum as empresas comprarem pela reposição. Então, compra o que saiu no mês anterior. Se saiu 10 itens, repõe 10 itens. Se saiu 5 itens, repõe 5 itens. Mas não é assim que a gente vai dar suporte para esse crescimento no faturamento. Você vai acontecer o quê? Pode ser que você passe essa meta, você não repôs o estoque suficiente e a equipe fique sem produto para vender. E aí não atinge a meta porque não tinha produto. Então a gente precisa pensar nas compras também. Como que a gente faz isso? Esse CMV é o custo do produto que vai ser vendido, é o custo da mercadoria vendida. É o quanto eu tenho que ter de produto na loja para ser vendido, a preço de custo sempre. Então aqui eu trago ele aqui para baixo. E aí eu tenho que comprar, por exemplo, para vender em junho, julho e agosto, um exemplo, eu tenho que comprar 104 mil. Bom, eu preciso, então se o fornecedor me liga em janeiro, está abrindo o pedido para entregar até maio, para ser vendido em junho, julho e agosto, coleção, enfim. Então eu tenho quanto para comprar? 104 mil. Porque eu preciso que esse produto seja comprado e ele chegue até final de maio para ser cadastrado, etiquetado, fotografado, tudo mais, para as ações de venda, para ele ser vendido em junho, julho e agosto. Se eu não tiver isso de produto na loja, provavelmente a meta não vai ser atingida, porque sem produto você não consegue vender. Então, a programação de compras ela é feita partindo das metas. Se chega, por exemplo, em junho, julho, o fornecedor liga que está abrindo coleção de verão.
a gente sabe que a empresa vende bem no final do ano. Então, quanto que ela vai ter que comprar, mais ou menos, para chegar até setembro, que o fornecedor diz a data prevista de entrega, para chegar até setembro e vender no final do ano, então ela vai ter que comprar 164 mil. E assim, se em junho, e aí fica o medo, né? Ah, vou comprar tanto para chegar no final do ano. Mas quando abre o pedido em junho, julho, você já teve os primeiros meses do ano para avaliar se essa meta está sendo atingida ou não. Se ela não está sendo atingida, você pode vir aqui e revisar essa meta para os próximos meses, né? E aí avaliar, mas se você está conseguindo atingir as metas, está tendo esse crescimento que você está projetando, é muito provável que você consiga atingir essa meta de faturamento no final do ano. Até porque você também está aumentando a equipe para dar capacidade de venda. Então você pode comprar, mas assim, a gente sempre tem que olhar para o passado para fazer a projeção de metas, para o presente, conforme as vendas vão ocorrendo, a gente vai conferindo se isso está sendo atingido ou não, e vão pegando feedback com a equipe, avaliando se está dando certo ou não as metas, e olhar para frente para fazer essa projeção. Então, é um processo que precisa ser bem pensado e ser avaliado todos os meses, para você ter certeza de que você vai conseguir atingir esse resultado aqui no final do ano, por exemplo, de 216 mil, que é o que está projetado na meta, nesse caso aqui em específico. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? A importância das metas e o legal que a meta de faturamento vai trazer o resultado, que vai trazer a meta de resultado, que vai mostrar para você se você vai conseguir avaliar se você consegue atingir esse resultado ou não, e aí você consegue trazer todas as outras metas para frente. Então, se precisa contratar alguém, se precisa melhorar o comissionamento, se precisa melhorar a equipe, se precisa comprar mais, comprar menos. Então, gera um planejamento para a empresa. Claro que aí vai ter que ter outras coisas também. Então, eu tenho um planejamento de venda, eu sei que eu tenho que vender tanto em maio é Dia das Mães, o que eu vou fazer? Que campanha que eu vou fazer? Que ação que eu vou fazer? Aí já é mais para o comercial, mas gera também esse planejamento na empresa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aprendeu um pouquinho que seja, dá um curtir nesse vídeo. Se você tem algum amigo, um conhecido que precisa dessa informação, compartilha com ele. E qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários que a gente responde. Espero que eu tenha ajudado. Até mais!